gente, tudo bem? Eu tinha falado em um vídeo, tinha mencionado alguma coisa onde eu falava um pouquinho da criança interior. E aí a Amanda veio aqui e me perguntou, falou assim, Ju, você não vai falar a respeito da criança interior? Então eu queria contar assim um pouquinho que eu tinha muito preconceito com essa história de criança interior, porque eu achava que criança interior era você buscar os seus traumas da infância e ficar tentando de alguma maneira ressignificá-las, né, e trazer isso para o presente, reviver. Eu tinha assim uma ideia de criança interior talvez totalmente equivocada. Mas a ideia que hoje eu tenho assim de criança interior e de quando eu falo, né, que a gente precisa cuidar da nossa criança, é que existem vários eventos aí na nossa vida e não necessariamente esses eventos aconteceram na nossa infância, mas existem vários eventos aí para os quais a gente deu algum tipo de significado. Então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da infância e depois eu vou dar um exemplo, sei lá, da vida adulta. Então, por exemplo, uma criança. Vamos supor que uma criança, toda vez que ela fazia alguma coisa de errado, a mãe trancava ela num quarto escuro e aí por isso ela tinha muito medo do escuro. E aí essa criança cresce e aí ela começa a recontar essa história para si. Ela já é uma pessoa adulta e ela começa a falar que ela tem claustrofobia porque quando ela era pequena ela foi trancada naquele quarto escuro. E aí ela sempre numa situação em que ela se vê em que de repente um elevador quebra, ou que de repente, sei lá, ela tá presa no trânsito, ou como aconteceu ontem, né, caiu o maior toró, de repente você tá lá no carro, tudo começa a alagar e você não tem como sair dali, aí a pessoa, o que acontece? O normal entre aspas, né, quando você tá tranquilo, quando você tá com a mente clara, você está na posição de adulto, ou seja, bom, o elevador quebrou, eu vou tentar ligar para alguém, se o celular não tiver sinal, eu vou tentar apertar o botão de alarme, eu vou tentar bater, chamar alguém, tudo isso fora de um sentimento de pânico, porque o que aconteceu, racionalmente, um adulto consegue racionalizar e falar, bom, o elevador parou, não vou ficar aqui pro resto da vida, né? Tem maneiras de eu comunicar sei lá, a parada do elevador para as pessoas, então eu tomo uma decisão de adulto. Mas o que acontece? Quando eu, por não ter olhado para esse evento na minha vida, de ser trancado num quarto escuro, trago isso até a minha idade adulta, aí quando acontece uma situação como essa, eu saio da minha posição de adulta e eu começo a agir como criança. Então eu sento no chão, eu choro, aí eu vou, sei lá, eu começo a espernear, começo a ter crise de pânico, começo a ter tremedeira. Por quê? Porque pra mim isso é uma coisa muito terrível e me lembra uma fase da minha vida em que eu era indefesa e que eu me sentia muito triste, que eu tinha muito medo quando eu ficava trancada naquele quarto escuro. E aí nesse sentido, então eu trago a minha criança pro meu comportamento, eu me comporto como uma criança. Então, o que acontece? Como que funciona, né, essa terapia ou essa cura da criança interior, né? É trazer essa memória aqui no presente, entender qual é a minha escolha presente para trazer essa criança ferida com medo para minha experiência presente. Então, um exemplo que pode ser, o que eu estou dizendo, pode ser de adulto. Então, você está lá num relacionamento e você estava super apaixonado e aí de repente essa pessoa com quem você se relacionava, sei lá, te traiu. E aí você fica com essa imagem da traição na tua mente. Toda vez que você começa a se relacionar com alguém, você já vai ficar desconfiado daquela pessoa, porque afinal de contas você já foi traído, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que são assim? E aí, então, mais uma vez, né? No meu adulto racional, eu conheço uma pessoa e a atitude talvez normal seja, né, até que me prove o contrário, eu confio, né, não o contrário, eu desconfio até que eu me prove que eu possa confiar, até que eu case, amarre no pé da mesa e a pessoa não saia de casa e mesmo assim, né, vai saber se ela, né, faz sexo virtual lá no celular, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o meu adulto racional se relaciona de maneira racional, veja bem, eu estou dizendo racional, não que eu não vou envolver sentimento, mas que eu não preciso ficar o tempo inteiro desconfiando, porque eu tive essa experiência, eu não tratei da minha criança que ficou ferida ali e por isso eu revivo isso no presente. Então o que eu estava querendo dizer com a criança interior era nesse sentido de trazer todos esses momentos em que a gente não age de acordo com a mente certa, em que a gente sabe que no normal, no momento
tranquilo, eu não agiria daquela maneira, então é quando eu estou agindo com a minha criança e não com o meu adulto. E aí por esse motivo a gente trata disso, né, na verdade, no momento presente, não tem nada a ver com trazer aquelas experiências lá do passado e talvez nem mesmo precise identificar de onde elas surgiram, eu só preciso entender que quando eu não estou nesse meu centro, eu estou agindo a partir de uma atitude infantil, mas que eu posso atuar como um adulto nessa situação. Era só isso que eu queria falar a respeito da criança interior. Muito obrigada, até o próximo vídeo. E namastê.